agora chegou a hora de a gente falar com um artista, porque nós temos aqui uma entrevista mega especial com um artista cujo uma das obras foi escolhida para se tornar selo comemorativo dos 80 anos do Conselho Econômico e Social da ONU, celebrados no último dia 23 de janeiro em New York. Estamos falando dele, Eduardo Cobra, um dos mais reconhecidos muralistas da atualidade. Muito bom dia e muito obrigada pela sua disponibilidade, pela entrevista aqui com a gente, Eduardo. Opa, bom dia, tudo bem? Na paz? Obrigado vocês aí pela oportunidade. Eduardo, primeiro eu queria que você me falasse como que você se sentiu, né, com esse prêmio, com essa comemoração aí por conta da ONU. Vamos começar por aí, depois a gente vai destrinchando outras questões, muitas questões que a gente quer saber. Olha, tudo que ocorreu e ocorre na minha trajetória é fruto de um trabalho muito árduo, de muitos anos de dedicação, né? Muita resiliência, muito esforço também, mas algumas portas que se abrem, eu confesso para vocês que são portas assim que eu jamais imaginei, lugares onde eu jamais imaginei estar, né? E a arte me levou para esses lugares, né? Tanto a oportunidade de estar em diferentes países, como ocorreu há anos atrás, né? O primeiro passo, eu acho que foi uma série de murais que eu fiz lá em Nova York, e foram cerca de 18 murais, né? Eu fiz um projeto, eu fiquei morando lá em Nova York, e esse projeto era intitulado Cores pela Liberdade. E foram 18 murais entre prédios e outros murais menores, incluindo a fachada do World Trade Center também. E passado, acho que um tempinho desse projeto, e por conta das mensagens que o meu trabalho carrega, eu acabei sendo convidado para pintar um mural na fachada lá da ONU. É um muro que jamais alguém havia pintado, né? Porque é um muro que ele faz ali a divisa, né? Obviamente, entre a ONU, porque na verdade a ONU ali, eles que coordenam e dominam tudo que está dentro daquele território, e, se não me engano, são 193 países, e aí eles aprovaram, né, essa ação ali no mural, e agora essa mesma arte que eu fiz no mural se tornou esse selo comemorativo dos 80 anos. Então foram 2 episódios assim bastante emocionantes e bastante diferenciados assim na minha carreira. Cobra, muito bom poder conversar com você aqui no Paulista TMC. Você chegou a citar nessa primeira resposta as mensagens que a sua arte carrega, né? Quem dirige por São Paulo, caminha pela cidade, acompanha mesmo o seu trabalho já há bastante tempo. E você, de fato, sempre traz mensagens, ou quase sempre, né? Traz mensagens sobre humanidade, meio ambiente também, né? São assuntos muito marcantes dentro do seu trabalho como artista. Como que essa escolha, então, que foi feita pela ONU, dialoga com esses desafios globais, né? Que a gente comenta bastante no dia a dia? Olha, o objetivo da minha obra, ela nunca foi apenas estético, apenas trabalhar cor, luz, sombra, perspectiva, anatomia. Esse também é um dos desafios, né? Porque trabalhar nas ruas, você tem muitas condições diferentes para essa atuação. É muito diferente de uma atuação dentro de um ateliê, por exemplo, de uma pintura de uma tela, de um esboço, de um layout, da arte que é feita para uma galeria. Nas ruas, você tem toda a dificuldade realmente das autorizações, das concessões, da questão da segurança do trabalho. Então, tem muitas questões envolvidas para trabalhar nas ruas. E o meu trabalho, ao longo desses anos, o desenvolvimento dele se deu para que eu passasse a pintar com o meu próprio pincel, ou seja, eu deixei
de copiar outros artistas, né? Coisa que eu fiz no início da minha carreira, talvez em 1988, 1990. Eu tinha por inspiração os artistas, inclusive artistas de Nova York, né? Então, meu trabalho era muito baseado no grafite mesmo, com letras, personagens e tal. Mas, pela minha origem, o bairro que eu nasci, que é o bairro do Campo Limpo, então eu fui um menino ali que convivi com todo tipo de situação, né? Sou muito grato àquela região, claro, e foi ali que eu criei as minhas bases, o meu alicerce, e criei consciência realmente das grandes diferenças que nós temos, da questão da violência, da questão do racismo, dessa diferença estrutural que realmente existe na cidade. E eu comecei a perceber que seria interessante utilizar os murais para trazer esses significados desses assuntos pertinentes à minha própria trajetória, né? Vocês mostraram aí um projeto que eu fiz há alguns anos, chamado São Paulo, uma realidade aumentada, onde eu passei por vários lugares da cidade, inclusive fiz uma exposição na Cracolândia. Em outros momentos, eu fiz uma outra ação, acho que vocês mostraram aí, chamada Galeria Circular, onde eu transformei um coletivo, um ônibus da cidade de São Paulo numa galeria e levei para 13 comunidades, 13 favelas de São Paulo, a minha arte, com as minhas exposições e tal. Esse mural que está mostrando agora aí, por exemplo, foi um trabalho que eu fiz junto com um artista da Ucrânia, né? E esse artista, ele veio da Ucrânia só para pintar comigo, teve uma autorização lá em meio à guerra. Então, você vê a oportunidade que é poder ocupar esses espaços urbanos e trazer sempre essa questão da consciência, da conscientização de algum tema, alguma mensagem, mas muitas vezes também trabalhando com história, com memória. E foi a partir desse ponto em que eu passei a ser convidado para fazer trabalhos em várias partes do mundo e como desdobramento disso, a chegada do meu trabalho lá na ONU, justamente por conta do significado dessas obras, que para mim é o mais importante. Muitas pessoas veem o resultado final do trabalho nas ruas, mas muitas vezes, para chegar nesse resultado, eu passei por 10, 20, 30 desenhos diferentes, eu faço uma imersão, uma pesquisa sobre história, enfim, é todo um entendimento para poder fazer o desenvolvimento de uma arte compatível com o espaço que eu tenho disponível para pintar. E tem várias obras suas pela cidade de São Paulo, né? Eu pesquisei aqui um mural Oscar Niemeyer na Avenida Paulista, aí tem mural de Ayrton Senna também na Avenida Paulista, tem as obras Etnias, Isso. Muro das Memórias, entre tantas outras, né? Como é que esse processo de criação, muitas vezes você vai antes no local, né, que você estava falando aí, que você quer contar história e tal, mas surge uma ideia sua antes de ir num local e falar, esse ponto aqui eu posso fazer um mural que vai remeter ao que ninguém possa imaginar, mas eu aqui na minha cabeça sei que vai ficar legal, com cores vibrantes, com formas diferentes. Muitas vezes, sim, muitas vezes a criação, ela surge dessa maneira mesmo. Eu tenho uma visão, um sonho, enfim, alguma coisa nesse sentido, uma inspiração e transformo isso num desenho, né? Agora, tem um ponto importante. Como eu já levei o meu trabalho para 37 países, né, somando agora, só nos Estados Unidos são 57 murais, tem algumas questões que têm que ser levadas em consideração quando as cidades são utilizadas como galeria de arte. Eu não sou dono das ruas, eu não sou dono dos muros, é um espaço público, um espaço que pertence a todos, né? E eu passo por experiências diferentes em vários lugares. Então, o que acontece? Com o desenvolver do meu trabalho, eu criei uma linguagem própria, uma estética, o significado da minha obra, as mensagens, como você bem colocou, né? E as pessoas hoje que me convidam justamente por conta desse trabalho e dessa linha que eu criei. Mas eu ainda faço justamente o que você falou. Eu passo numa avenida, passo num local e falo, poxa, esses dias mesmo, eu passei ali próximo da Pinacoteca e vi um prédio ali lindíssimo, inclusive tinha uns murais ali já que foram apagados. Eu imediatamente tinha uma placa de vende no prédio, imediatamente peguei esse telefone e estamos entrando em contato lá com o proprietário para pedir permissões
para poder fazer um trabalho ali. Eu sempre fiz isso, né? Grande parte das minhas obras são feitas de forma voluntária, espontânea. É claro que o custo para produzir isso é muito alto também, né? A gente tem toda uma estrutura logística e tal, mas muitas vezes eu quero sim passar alguma mensagem, eu quero trazer uma obra que eu criei, e aí eu não vou medir esforços para que isso ocorra, né? Você comentou sobre a cidade de São Paulo, a cidade que eu nasci. Sim, são muitos e muitos murais que eu ainda tenho na cidade, mas a grande verdade é que a maioria desses murais já não existem mais. Eles foram removidos ou foram apagados, ou muitas vezes o proprietário não quer mais, apaga, ou a questão dos intempéries, sol, chuva, frio, o muro que desgasta e tal. Então, eu tenho isso como um acervo iconográfico, mas a maioria não existe mais, e por isso que você comentou aí sobre o mural do Oscar Niemeyer. Eu criei um projeto intitulado Arte de Restaurar, né? Porque é tão importante quanto criar novos murais para cidades, e hoje a cidade de São Paulo é uma das cidades, talvez a mais importante do mundo em relação à street art. A gente caminha pela cidade, parece que são mais de 600 murais, né? E um dos primeiros murais é o do Oscar Niemeyer, ali na Paulista, um prédio de 60 metros de altura. Esse prédio precisou passar por uma reforma, teve infiltrações lá e o mural foi removido. E agora, para o aniversário de São Paulo, eu pude fazer a restauração desse mural, que não é nenhuma restauração, na verdade eu fiz ele novamente e pude entregá-lo ali para a cidade, né? Que esse mural foi inspirado numa imagem da Naná Moraes, uma fotógrafa que convivia ali com Oscar Niemeyer. Então eu tive as permissões da família, e esse é um exemplo de mural que eu fiz de forma voluntária e entreguei de forma voluntária para a cidade de São Paulo, embora os custos foram pagos por um senhor. Esse senhor não quis se identificar, é um morador apaixonado por São Paulo, ele tem 90 anos de idade, mora sozinho, ele mora no prédio bem na frente do Niemeyer, do outro lado da rua, no 7º andar, e aí quando ele abria a janela, ele via ali o mural, e ele ficou tão triste quando apagaram esse mural que ele resolveu custear. Então os andaimes, as tintas, ele bancou tudo, então foi uma maravilha. Assim. Sensacional essa história, eu não sabia. Cobra, para fechar, a gente tem um tempo curto aqui, mas eu não posso deixar de te fazer essa pergunta, porque eu sempre quis fazer e agora é a oportunidade, né? Esses murais são muitas vezes gigantescos, né? São realmente muito grandes. Qual mural foi mais desafiador, ou se você puder citar alguns poucos, assim, que foi realmente complicada a execução? Olha, aproveitando também aqui, né, agradecer e outra, vale a pena citar que tem 2 meninos que estão comigo nessa caminhada já há um tempo, que é o Aguinaldo e o Marcos, né? Seria impossível também eu conseguir fazer murais. Eu tenho 2 murais hoje no Guinness Book, né? Eu cheguei a pintar em Recife um prédio de 100 metros de altura. A nível de altura, esse foi o trabalho mais complexo que eu já realizei. A nível de tamanho e proporção, o mural do Rio de Janeiro, do Etnias, que é um mural que eu devo restaurar em breve, ele foi bastante desafiador, porque eu jamais havia feito um mural nessas proporções, né? E depois ele acabou entrando para o Guinness, mas a parede estava muito danificada, muito esburacada, e eu tinha pouquíssimo tempo ali. A equipe que me convidou ali das Olimpíadas não tinha condições de restaurar o mural nesse curto período, então foi bem complexo realizar esse trabalho ali. Mas eu já tive outras dificuldades nesse período, por exemplo, em que eu estava em Nova York. Eu fiz um mural intitulado Ellis Island e estava nevando nessa ocasião. Assim, os meus dedos, as pontas dos dedos estavam congeladas, as minhas mãos congeladas. Eu não sou um cara que costuma arregar, não, mas esse mural do Ellis Island eu tive que arregar por alguns dias e depois voltar ao trabalho. E pintar na rua é isso, né? Você está lá no topo de um prédio, começa a chuva, começa a fechar o tempo, você já tem que descer rapidamente ali do balancinho, porque as condições climáticas interferem muito, assim, né? Tanto no bem-estar como também nas condições de realização do trabalho. Um dos mais reconhecidos muralistas da atualidade, Eduardo Cobra, muito obrigada pela entrevista. Muito obrigado a vocês aí pela oportunidade. E olha,
queria convidá-los. Eu estou aqui no meu ateliê, que fica na cidade de Itu, tá bom? É dentro de um museu, é um espaço que eu deixo aberto para visitação. Quem quiser conhecer, sexta, sábado e domingo. Vocês podem ver um pouco mais do meu ambiente de trabalho aqui, tá bom, pessoal? Fiquem com Deus, muito obrigado, tá? Você também, muitíssimo obrigada.